Pus uma questão aqui de litise, não é que alguém resolve estudar e cobrar de vocês. Obviamente, a pessoa vai estudar para fazer a questão, que ela não sabe de escola, não. Então, paciente de 61 anos, sexo masculino, aí eu pus sexo masculino, a maior parte das litises é em homem, né? Tirando o cálculo coraliforme, que ele predomina em mulher. Independente da atividade diária básica e instrumentais, está sob avaliação devido ao quadro de nefrolitise de repetição, sendo 3 episódios nos últimos 2 meses com necessidade de idas à urgência. Toda a vida, todas as litises foram expelidas espontaneamente. Apresenta os seguintes exames laboratoriais. A ureia 35, a creatina 1.1, o sódio 138, potássio 4.1, calciônico 0.35 e paratomônio. Por que está aqui? Uma grande causa de litise de repetição é hiperparatireoidismo primário, mas não era o caso, estava normal. E aí, tinha um exame de urina com pH normal, com cálcio aumentado, com oxalato normal, citrato um pouquinho aumentado, ácido úrico normal e cistina normal. Qual é a melhor conduta? Prescrever hidroclorotiazida, aumentar a ingestão de sal e proteínas, prescrever citrato de potássio ou reduzir a ingestão de cálcio. Aí complicou, hein? Saiu resposta nenhuma, gente. Levanta a mão. Quem acha que é hidroclorotiazida? Quem acha que é aumentar sal e proteína? Quem acha que é prescrever citrato de potássio? E quem acha que é reduzir a ingestão de cálcio? Resposta A. Ninguém acertou. Eita. Essa aqui é ótima questão, né? Nem ao acaso, né? 0%. Tem umas questões que, de vez em quando, eu faço para residente, especializando, que eu conto, de vez que eu vejo que está errando muito, eu conto. Gente, nem ao acaso, né? Nem a pessoa chutar A, de amor, C de Cristo, nem assim sai. Vamos lá. Gente, aqui, gente, é um caso de hipercalciúria. Hipercalciúria se trata com hidroclorotiazida. Hipercalciúria tem 2 manifestações, hipercalciúria idiopática, tem 2 manifestações clínicas. Uma é a litise, e a outra, que podem cobrar de vocês, que é a de osteoporose secundária. A hipercalciúria idiopática pode causar osteoporose secundária e pode causar litise. E o tratamento dela é prescrever tiazídico. Tá? Se fosse outras formas, por exemplo, aumento de oxalato, redução, outras formas, cistina, aí sim a resposta seria citrato de potássio. Mas aqui não, aqui é hipercalciúria idiopática. Hipercalciúria idiopática, tanto causando osteoporose secundária, tanto causando litise, vai ser tratado com tiazídico. Certinho? Reduzir a ingestão de cálcio, gente, não resolve o problema de quem tem litise. Tá? Não resolve. Claro que você não vai deixar o paciente consumir excesso de cálcio, mas redução, uma dieta hipocalcêmica, você pode causar um outro problema, que é os cálculos de oxalato. Então, não resolve. Tá bom? Não, citrato de potássio, por exemplo, se fosse provavelmente cistina, se fosse problema de cálcio, de oxalato, se fosse outras causas. Mas aqui não, aqui é hipercalciúria idiopática. Hipercalciúria idiopática, que seria, se eu cobrasse litise, eu cobraria hipercalciúria idiopática. Porque ela é comum nos idosos, inclusive causa de osteoporose secundária. Esquecida. Quantos pacientes vocês tiveram com osteoporose grave que vocês pediram paratomônio e não pediram cálcio urinário deles? Claro que vocês vão. Claro que idoso tem incontinência urinária, não dá para ficar dosando cálcio 24 horas, a maior parte. Aí, às vezes, a gente tem que fazer a relação calciúria, creatinúria em amostra isolada de urina. Se der maior que 25, você está autorizado também a tiazídico. Você vai fazer a reação calciúria / creatinúria em amostra isolada de urina, é o que eu faço. Se der maior que 25, está autorizado o tratamento da osteoporose. Com relação... Ah, não, aí é o extremo, não vão cobrar essa prova, né? Como que você faria? Aí, nesse caso, gente, se você tiver uma litise muito grave e o paciente com doença renal crônica, eu poderia usar tiazídico, até que poderia, porque você não está, na meta não seria pressão, seria a questão da... aí poderia ser usado. Tem nefrologista que, inclusive, prescreve diuréia, furosemida com hidroclorotiazida para criança menor que 30. Mas cuidado,
Nós não podemos usar tiazide com a meta de controle pressório com triz menor que 30, porque ele perde o efeito hipotensor. Tá? Assinale a alternativa que melhor define o diagnóstico de andropausa. A. Qualquer redução persistente e progressiva nos níveis séricos de testosterona em pacientes acima de 60 anos. B. Disfunção sexual grave iniciada após os 60 anos que não responde à administração de inibidor seletivo da fosfodiesterase 5. C. Redução persistente nos níveis séricos de testosterona em idosos, associada à redução de ereções e falta de interesse sexual. D. Atrofia progressiva dos testículos iniciada após os 60 anos, que determina a redução progressiva dos níveis séricos de testosterona. C. Alguém falou certo. Tá? Cuidado, gente. Não, a redução per si de testosterona não nos autoriza a falar em andropausa. Por quê? O envelhecimento o envelhecimento robusto, o envelhecimento frágil. O idoso frágil, ele tem redução de testosterona, faz parte da gênese da fragilidade. Então, a redução de testosterona per si não te permite esse diagnóstico. Quando a gente está falando de andropausa, nós estamos falando de idoso robusto, que tem uma testosterona reduzida e ele perde a ereção e dificuldade de interesse. Nós temos até outra questão sobre isso aqui. Tá? Mas é isso que define a andropausa. E cuidado, você não vai falar andropausa em idoso frágil, porque faz parte porque a testosterona é um hormônio anabólico. O envelhecimento frágil, todos os hormônios anabólicos estão reduzidos, lembre-se disso. Geralmente vem os dois juntos. Nós vamos falar um pouco, acho que tem questão disso, mas testosterona você tem que ter nível persistentemente reduzido abaixo de 300, confirmado. Depois que está confirmado abaixo de 300, o total, vale a pena você confirmar se o nível está alterado, mas você tem que pelo menos repetir, tem que ter uma redução persistente. Idealmente, você controlando os fatores de confusão, por exemplo, perda de peso no obeso, tratar, por exemplo, pacientes com apneia do sono têm que ser tratados, obesidade altera o nível de testosterona, a apneia do sono afeta. Né? Mas aí é uma situação diferente. Nós estamos falando de idoso robusto, não opioide crônico por cuidado paliativo, né? Por exemplo. Então, assim, não está usando nenhuma droga que causa hipoandrogenismo. E, além disso, não posso ter nenhuma doença que se agrave com o uso de testosterona. Olha, você vê, para falar em testosterona, tem que ser idoso, robusto. Que os níveis estão persistentemente reduzidos. Confirmado com mais de um exame. Que tem sintomatologia. Que os fatores de confusão estejam controlados. E que não tem nenhuma doença que possa piorar com a reposição de testosterona. Se você cumpriu isso tudo, está indicado. E não necessariamente é o resto da vida. E tem que monitorar o paciente de hemograma, como que está a testosterona, tá? Tem outras coisas que tem que vigiar. Então, gente, não é tão simples, não é sair dando testosterona para todo mundo. Tá? Assinale a alternativa que descreve o sinal sintoma que apresenta forte associação com o hipogonadismo. Redução de ereções ao despertar. Dificuldade de concentração. Redução de condicionamento físico ou aumento da gordura corporal. Descreve o sinal e sintoma que apresenta forte associação com o hipogonadismo. Agora está mais fácil, né? Redução de eretar. Quais são os dois sinais e sintomas que, se perguntar, têm forte associação com o hipogonadismo? Todo homem que tenha testosterona normal, que está tudo normal, amanhece, a não ser que ele seja despertado e caiu no meio do sono, mas se ele despertar normalmente, ele vai despertar com ereção. E a outra coisa é pensar naquilo. Então, o paciente que tem hipogonadismo, ele tem, né, uma redução do interesse sexual e a perda da ereção matinal. Tá bom? Às vezes, a pessoa pode ter um dos dois só isolado, aí não. Por exemplo, a perda da pensar. Se a pessoa está muito estressada, com a vida muito difícil, brigando com a esposa, os filhos doentes, naquele período, gente, o interesse sexual reduz. Se o paciente tiver com uma doença psiquiátrica descontrolada, naquele período vai reduzir. Mas é os dois juntos, por isso, tá?
Porque senão acontece igual outro dia eu fui dar aula, a pessoa levantou assim, será que eu trocar de esposa resolve? Eu falei, não, gente, não é isso. Tá? Ó, se cobrar hipogonadismo, vocês têm que acertar, hein? Assinale a alternativa que melhor descreve as alterações de FSH, LH e testosterona que são sugestivas de hipogonadismo secundário. A. LH baixo, FSH alto e testosterona alta. B. LH baixo, FSH baixo, testosterona baixa. C. LH elevado, FSH normal, testosterona baixa. E D. LH elevado, FSH elevado, testosterona baixa. E aí? Cuidado, gente, porque primário seria D de dado, né? Porque aqui estaria aumentado, tentando estimular, aqui não produziria nada. Se é secundário, você vai ter tudo baixo. Cuidado com a terminologia, para vocês não caírem do cavalo. Cuidado, por isso que eu pus aqui. Se te perguntarem eixo, hipotalamo, hipofisário adrenal, qualquer coisa disso, lembre de olhar se é primário, secundário. É. Então, cuidado com isso aqui, viu, gente? Se eu arranquei o testículo da pessoa. Seria dele, né? Você faz isso, né, com câncer de próstata avançado, você faz orquiectomia, ou mecânica, que alguns fazem, ou química, né? Você dá um medicamento, leprolide ou outro, e faz uma castração química, né? Qual dos medicamentos abaixo é mais provável de reduzir a libido sexual e retardar o orgasmo? Desvenlafaxina, vortioxetina, agomelatina, citalopram-bupropiona. Qual desses antidepressivos reduz a libido sexual e retarda o orgasmo? Resposta correta. Falaram aqui, D de dado, é o citalopram. Os inibidores seletivos de captação de serotonina, eles diminuem a libido, mas retardam o orgasmo. Então, dependendo da situação, pode ser bom, pode ser ruim, né? A paroxetina, ela é muito interessante, a redução da libido é mais vultuosa. Tanto que a gente usa paroxetina para pacientes com desinibição sexual forte associado com BPSD. Por exemplo, paciente, por exemplo, DFT com uma desinibição sexual horrorosa, uma das drogas que a gente usa é paroxetina. Geralmente o efeito é maior. Tá? Desvenlafaxina, voxetina, agomelatina, bupropiona são todas drogas interessantes para ser usadas no sexo masculino, tá? Até na mulher também, não afeta a questão sexual assim, sabe? O bupropiona pode até estimular um pouquinho. Então, não, todos eles retardam. Todos eles vão retardar o orgasmo. Todos os inibidores seletivos retardam o orgasmo. Apesar que a gente sabe que a ejaculação precoce, a maior parte das pessoas está mais ligada à ignorância do que à ejaculação precoce. É desconhecimento do tempo sexual do homem e da mulher, que são diferentes. Ou está ligado a uma penetração antes da mulher estar preparada para tal, que a mulher demora mais a se aquecer, e ele vai ter isso, ou acha aquele pensamento maluco que o homem e a mulher têm que ter o orgasmo simultaneamente. Então, a ignorância é que leva a maior parte dos diagnósticos de ejaculação precoce. A ignorância sexual que afeta a maior parte da população brasileira. Isso explica, e as pessoas não entendem. Nossa Senhora, eu atendo mais idosos, mas eu atendo adultos com um acadêmico. Eu sento com o casal, explico 10 vezes, eles olham com o olho arregalado e não entendem. Eu desisto. Né? Meia hora explicando, não entende, eu falei, agora não tem mais jeito. Né? Deus ajuda, porque não consegue entender. Usando linguagem não técnica, tá, gente? Meia hora não consegue entender. Eu falei, deixa para lá. Determinados medicamentos são conhecidos por causar hipogonadismo. Todas as alternativas abaixo apresentam fármacos que causam hipogonadismo, exceto espirolactona, olanzapina, cetoconazol, captopril. Lembra que eu falei para vocês, para usar testosterona,
Você não pode estar com droga que causa hipogonadismo. Não faz sentido eu dou de um lado e tiro do outro. Tem que ter uma noção disso. Ninguém sabe, gente. Captopril, tá? Cetoconazol é conhecidíssimo, é causa. Espirolactona nem se fala, né? É usado esse efeito, por exemplo, para quem tem acne. É usado esse efeito, inclusive, né? E não por acaso, causa, né, ginecomastia. Né? Olanzapina também por aumento de prolactina. Opioide pode. Todos os antipsicóticos podem ter efeito, né? Você vai ter problema nisso. E a prolactina, claro que não é todo mundo, né? Mas prolactina pode causar problemas e ela está muito ligada ao macro ou microadenoma produtor. Às vezes, a prolactina você pode descobrir ou por disfunção sexual, pode ocorrer, mas é mais comum de descobrir por causa de osteoporose muito grave. Às vezes você tem causa isso. Ele é periférico, ele atrapalha, não vou saber o detalhe certinho, mas ele atrapalha uma conversão hormonal periférica no testículo e aí você vai ter baixa de testosterona. Periférico. E aí, lembra que eu falei que tem uns perfis de paciente para a gente tratar? Então, eu pus uma questão que era o perfil do paciente. Qual que a gente pode tratar? Qual seria um perfil adequado para o tratamento de reposição hormonal? Vamos lá. Então, vamos lá. Paciente, assinale a tenapção, que descreve o paciente com hipogonadismo, comprovado, com perfil adequado para o tratamento de terapia de reposição hormonal. Paciente de 76 anos, sexo masculino, dependente completo para atividades de vida diária básicas e avançadas, instrumentais também, devido à doença de Alzheimer. B. Paciente de 80 anos, sexo masculino, com impotência sexual e em tratamento com hormonioterapia para neoplasia prostática de próstata. C. Paciente de 82 anos, sexo masculino, com doença de Chagas e história de internações frequentes, internações frequentes por insuficiência cardíaca. Desculpa a repetição. D. Paciente de 78 anos, sexo masculino, com síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono e uso de CPAP todas as noites. E paciente de 74 anos, sexo masculino, com doença pulmonar obstrutiva crônica, GOLD 4, perfil C com hematócrito 54%. Qual paciente, gente? D. Vamos lá. Faz sentido tentar dar testosterona para um paciente com Alzheimer terminal? Não. Tá? Não faz sentido. Já vi, viu? Eu já suspendi testosterona de uns 2 ou 3 pacientes no privado, nesse naipe de dependência, tomando testosterona. Eu suspendi. Não consegui entender até hoje por que passaram. Alguém dosou e deu. E pior, agitando, né? Estava causando agitação. O paciente melhorou muito, tirou um monte de remédio. Né? Outra coisa, gente, eu posso dar testosterona para quem tem câncer de próstata? Não só isso, o PSA tiver aumentado já não pode. Tá? Inclusive, quem você prescreve testosterona, um dos exames que tem que ser feito para monitoramento é PSA. Tá? Se subir, tem que suspender. C. Insuficiência cardíaca pode descompensar em pacientes em uso de testosterona. Então, a gente não dá testosterona para paciente com insuficiência cardíaca. Teoricamente, você está fazendo o contrário do tratamento. Hoje, qual que é o tratamento da insuficiência cardíaca? Neurohormonal, bloqueando a adrenalina lá nos miócitos, tal, aí você dá uma droga anabólica, testosterona, que aumenta, inclusive, esses hormônios. Não faz, indiretamente, adrenalina, essas coisas, não faz sentido. D. Apneia, síndrome de apneia por apneia obstrutiva do sono é causa de redução de testosterona. Mas se uma vez você pôs CPAP, está bem ajustado, esperou 3 a 6 meses, a testosterona continuou reduzida, o paciente é sintomático, ok. Esse paciente é um bom perfil de tratamento para receber testosterona. Eu posso dar testosterona para paciente com hematócrito alto? Não pode, gente. Se o hematócrito estiver acima, maior ou igual a 50%, você não vai prescrever testosterona. Tá? Porque a testosterona pode causar eritrocitose. Então, você pode ter uma síndrome de hiperviscosidade. O paciente pode morrer de AVC. Tá? Não pode. E um dos exames que a gente monitora pós passar a testosterona, você tem que pedir hemograma.
Você pedir hemograma seriado, você tem que pedir PSA seriado, tem que pedir testosterona, tem que monitorar. O paciente pode ter uma síndrome de hiperviscosidade. Se subir, suspende. Tem que suspender. Se já tem alto basal, não pode. Maior que 50%, não pode. Se o paciente teve uma neoplasia e está em remissão, não fazendo QT, remissão, tratado, não vejo problema. Agora, se estiver fazendo quimioterapia, você tem que tomar cuidado, porque o paciente fazendo quimioterapia, é esperado que os hormônios anabólicos estejam reduzidos, até pela situação do câncer e tudo mais. Né? Todo paciente com neoplasia tem os hormônios anabólicos reduzidos, que, inclusive, é uma das fisiopatologias da caquexia. Aí não faz sentido sair dando testosterona. Todo mundo gravou isso aqui, gente? Pode, enquanto eu pego água. Tá, por isso que eu pus. E a chance de cair para vocês é alta. Tá baixo, sem sintomas, não inicia. Não inicia. Gente, sarcopenia não é comprovado. Vamos tomar cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Se o paciente tiver sarcopenia, se você der testosterona com sarcopenia, cuidado. Você aumenta a massa muscular? Aumenta. Mas é um aumento de massa muscular que não tem um aumento de divisões musculares e aumenta a fibra do tipo 2. Ou resultado, você não ganha força muscular. Você fica bonito, mas não fica forte. Então, na verdade, não há indicação formal de sarcopenia da testosterona. Outra coisa, gente, é os pacientes que tiver... Não, piorou. Não, piorou. Ó, o paciente tem que ter o hipogonadismo verdadeiro para você dar testosterona. Não há, até hoje, literatura falar, ó, deu sarcopenia, todo mundo não. Agora, se tiver sarcopenia e tiver um hipogonadismo verdadeiro, e essa sarcopenia é secundária ao hipogonadismo, é uma coisa. Que essa é a exceção, gente, não vê isso toda hora. Exceção, eu lembro de um caso. Agora, a outra situação é todo paciente com sarcopenia, eu vou dar testosterona, está errado, não pode. Tá? Você não aumenta a fibra tipo 2, aumenta tipo 1, você ganha massa, fica bonitinho, mas a força muscular nada. É aquela história do bombado, você enfia agulha e sai voando, o pessoal brinca. Porque, na verdade, ele está assim, mas você não está forte desse jeito. Tem outra coisa, gente. Ó, todo paciente com... Eu falei de disfunção erétil de testosterona aqui? Eu falei do paciente que não tem ereção matinal, que não pensa em sexo. Cuidado. Qual que é a principal causa de disfunção erétil no idoso? Qual, gente? Vascular. Não é psicogênica, psicogênica de adulto. Aquele rapazinho novo que tem descarga adrenética, com a mão suada, e na hora que vai ver, antes de ter penetração já teve ejaculação. Esse é outro assunto, isso não é em idoso. Idoso ele já aprendeu essas coisas, não tem mais isso. Tá? Então não é essa. O motivo do idoso é vascular. As artérias pudendas, gente, elas têm muito pouca camada média. Uma pequena placa aterosclerótica lá já diminui muito o débito das artérias e o paciente idoso ele começa a contar que está meia bomba. Ele não tem ereção completa. Começa assim. Então, ele queixa disso, que ela tem uma ereção mais não completa e que dura menos tempo. O que está acontecendo? É o débito sanguíneo ruim das pudendas. Geralmente, é incontinência. Inclusive, quando o paciente me conta isso, eu me preocupo com outra coisa, você vai infartar. Porque a impotência sexual antecipa em 7 anos um infarto agudo do miocárdio. Porque se você pega e faz placa aterosclerótica nas pudendas, você vai fazer placa aterosclerótica nas coronárias também. Tá bom? Esse é o motivo. E por isso que quando você dá Viagra, enfim, se o Denafila, Talafila, essas coisas funcionam no começo. Porque se a obstrução é parcial nas pudendas, está chegando menos sangue, mas como que funciona essas drogas? Ela atrapalha a sair. Então o débito está menor, mas você está atrapalhando a saída com o medicamento, dá tempo para encher ele ter ereção completa. Agora, à medida que a placa vai crescendo, aí não tem nem o que chegar, aí o medicamento perde efeito. Aí, felizmente, se nem injeção funcionar, é prótese peniana.
Que de vez em quando eu tenho que caminhar uns. Até muito triste. Outro dia eu tinha que caminhar um professor, a vida louca, usou de tudo, droga, enfim. Quem usou muita droga, ele não usa mais, mas usou muito novo. A droga, o uso de cocaína, essas coisas, a base louca dele causa doença aterosclerótica acelerada. O resultado é que 60 e poucos anos está impotente. Eu tive que caminhar para a próstata peniana. Não teve outro jeito. Isso foi até recente em consultório. Hã? Não, a prótese peniana é linha final, né? Porque você está fazendo a cirurgia, gente, inclusive que se der rejeição e infecção, né? O tratamento pode ser muito definitivo, né? Mas, assim, é linha final. Mas o tratamento é um tratamento muito eficaz, mas é linha final. Mesmo paciente chegou lá em linha final. Nada funciona mais. Vamos lá. Paciente de 82 anos, sexo masculino, independente para atividade e vida diária, bases instrumentais, procura atendimento de geriatria devido à impotência sexual, solicitando a prescrição de um estimulante. Né? Vocês vão ver muito na vida de vocês aí, nessa nossa profissão. Diabético, hipertenso, dislipidêmico, tem DAC, e tem um estente farmacológico implantado há 2 anos em terço proximal da coronária direita. Usa carvedilol ou mesartana, AS, prasugrel, rosuvastatina e metformina. Qual a melhor conduta a ser adotada? A. Contraindicar os inibidores da fosfodiesterase 5 e não solicitar exames complementares. B. Solicitar cintilografia miocárdica de dipyridamol para estimar o risco da prescrição. C. Iniciar monocordil, 40 mg BID, e solicitar teste ergométrico antes de liberar o uso da medicação. D. Prescrever inibidores da fosfodiesterase 5 e não solicitar exames complementares. E E. Substituir carvedilol por atenolol, reavaliar a disfunção erétil após 12 semanas da troca da medicação. O CAT não, o stent tem 2 anos. Qual que é a resposta, gente? Todo mundo é B? A resposta, todo mundo errou. Cuidado, viu, gente? Primeiro, o que contraindica o uso dos inibidores da fosfodiesterase 5 é o uso de nitrato. E quem marcou C, eu me preocupo muito, porque, na verdade, se iniciar monocordil, você está falando que não pode mais usar. Tá bom? Porque isso aqui pode dar um roubo coronariano. A associação pode dilatar a artéria melhor. E faltar que está entupida. Agora, se o paciente infartou, e aqui nem fala infarto, fala que nem teve infarto, mas se teve infarto, passou 6 meses, ele não usa nitrato, você pode liberar. Aqui nem infarto teve, ele tem uma doença arterial coronariana e precisou pôr um stent, fez alguma avaliação e pôs stent, isso não contraindica. É, isso. Você está com um paciente sem angina residual, bem tratado, sem nitrato, tem mais de 6 meses de infarto, é prescrever e morrer o assunto. Agora, se tiver nitrato, gente, não pode. Se tiver uma questão de urgência para vocês, falando que o paciente usou isso, tiver 24 horas, ou se for tadalafila 72, você não pode dar isordil sublingual. Não pode, porque contraindica também. Então, cuidado, que essas questões podem vir em outra nuance, em outro tipo de questão. Do quê? Não, a dosagem é a mesma. Você usa para adulto, jovem, é a mesma coisa. A questão toda é saber que não pode com nitrato ou menos de 6 meses que o paciente vai infartar. Passou de 6 meses, pode. Tá bom? Não, nesse caso, não é obrigatório. Se você for pedir cintilografia, CAT, qualquer outra coisa, é por outros motivos. Ah, não, o paciente aqui já tem um histórico, né? Provavelmente você já viu, você sabe até onde que está o stent. Não, se o paciente tiver uma angina e ele não tiver com tratamento otimizado, eu te sugiro otimizar antes, desde que não precise de nitrato. Olha, o beta-bloqueador resolveu. Mas a classificação de angina é CCS, é Canadian, sei o quê, é outra classificação, que é o nível de esforço que ele tem para cardialgia. Tá? Então, você compensa o paciente, está bem compensado, você pode usar, não tem problema nenhum. Você não vai ter uma preocupação de roubo, essas coisas todas.
Mas um paciente bem compensado, sem angina residual, não está usando nitrato, não tem porquê. Tá? Não tem porquê não usar. Nós estamos quase acabando a urologia. Eu coloquei um pouquinho de IST aqui. Ele vai meio misturado. E como está aumentando muito, eu acho que o ano passado eu notifiquei uns 20 casos de sífilis, viu, gente? Só para vocês terem ideia, uns 20. Tá? Impressionante. E não é só adulto, não. Idosos também, viu? E, aliás, eu atendi idosos com lesão primária outro dia. Lesão primária e secundária eu atendi uns 2 idosos, tá? Ah, tá dando. As pessoas acham que o idoso não faz sexo, faz. Não só isso, em São Paulo, você falou que é de lá, tem umas ruas lá conhecidas, né, de prostituição de idosos, né, de idosas. E eu já atendi uma idosa de 70 anos, prostituta em atividade. Então a gente tem que tomar cuidado. Hein? Ativa, 70 anos. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá, ó. Paciente de 71 anos, sexo masculino, independente da atividade de vida diária básica, instrumentais, é adepto do poliamor, apresenta histórico de múltiplas relações sexuais desprotegidas. Eu brinco isso aqui, mas esse nome aqui eu ouvi de um idoso, viu, gente? Isso é o nome é baseado em casos reais. Ele falou isso para mim. Sabe? Eu respirei fundo, vamos em frente, porque eu tenho que saber mais detalhes do assunto. Isso eu ouvi de um idoso, eu aprendi, não foi com adulto, não, foi com idoso esse nome. Então, ele é adepto do poliamor. Quando eu ponho as questões, gente, realmente eu penso muito do que eu já atendi. Então, isso aí aconteceu mesmo. É uma maneira de elegante falar. Eu não quis chegar nesse nível, mas foi o que me disse. Apresenta o histórico de múltiplas relações sexuais desprotegidas. É atendido em ambulatório de geriatria, com queixa de estar urinando pedra. E ao exame físico apresenta liberação de secreção purulenta e expressão manual da glande. Não foram observados linfadenomegalia inguinal ou úlcera genital. Qual o melhor tratamento farmacológico a ser prescrito ao paciente? A. Doxazosina e cipro. B. Cipro e penicilina G-benzatina. C. Ceftriaxone e ácitro. D. Aciclovir e penicilina G-benzatina. Ou E. Ceftriaxone e doxiciclina. Então tá, isso aqui, gente, é uma uretrite associada, uma paciente com uma uretrite associada a IST. O tratamento é azitromicina, porque você tem que cobrir clamídia, aquelas coisas todas, e ceftriaxona para cobrir gonorreia, e provavelmente o quadro aqui é gonorreia, se urinar pedra, é muito tipo da gonorreia. Cuidado aqui, é o seguinte, pode ser cipro, se não for Minas, São Paulo, Rio, pode. Mas São Paulo, Rio e São Paulo, o índice de resistência ao cipro já é superior à taxa aceitável de uso da medicação. Se você tiver paciente urinando com quadro de uretrite associada a ST em Minas Gerais, São Paulo, Rio, o esquema obrigatório é ceftriaxona e ácido. Cipro, para os outros estados do país, você poderia usar cipro e azitromicina. Da prova também. Tá? Prova, se a pessoa estiver estudando, ela colocaria um paciente atendido em Pernambuco, ela colocaria assim, entendeu? Para não ver contestações, porque senão ele vai conseguir derrubar a questão. E derruba. Ceftriaxona 250, 500 miligramas em M, azitromicina 2 gramas, né? Dose única. Assinale a alternativa com os exames que deveriam obrigatoriamente ser solicitados ao paciente PMT. A. HBsAg, VDRL, anti-HIV1 e 2 e anti-HBC e IgM total. B. Anti-HIV1 e 2, anti-HCV, HBsAg, VDRL, anti-HBC e IgM total. C. FTABS, anti-HIV1 e 2, HBsAg e anti-HCV. D. Anti-HIV1 e 2, anti-HTLV1 e 2, FTABS e anti-HBS. E terminando a sopro de letrinhas, letra E, VDRL, anti-HIV1 e 2, anti-HCV e anti-HBC e IgM total. E aí, gente, qual que é a resposta? Dá um tempo para vocês olharem.
Que é sopa de letrinhas. Alguns acham que é C, outros que é A. A resposta é A. Vamos lá. Quais são as doenças obrigatórias de rastreio se você tiver uma ST? HIV, sífilis e hepatite B. Cuidado, a hepatite C não é sexualmente transmissível. É hepatite B, sífilis e HIV. Então, você pediria HBsAg e o anti-HBC IgM total, o VDRL por causa de rastreio de sífilis, que pode ser, inclusive, esses três aqui, ó, pode ser, inclusive, em teste rápido, tá? E o VDRL, o anti-HIV 1 e 2 por causa do HIV e o VDRL por causa de sífilis. Lembrando que esses três podem ser feitos em unidade básica de saúde em teste rápido. Esse aqui não tem teste rápido, não. Tá? É isso. Inclusive tem mesmo, viu? Lá no centro de saúde que eu dou aula para os alunos, eu faço, esse ano eu fiz 5 diagnósticos de sífilis lá, esse semestre. Todos em teste rápido. Tá? E fiz 2 de HIV. Isso, se o VDRL, que é o teste não treponêmico, vier positivo, aí você deve fazer o teste treponêmico para confirmar. Tá bom? Lembrando aqui um pouquinho, já pegando isso e demência, gente, se o paciente tiver um quadro demencial inicial, VDRL positivo, e tiver o FTABS, por exemplo, positivo, que conduta você deve tomar? Hã? Lembrando, punção, já tinha falado isso aqui, punção. Por quê? A piscinina G-benzatina trata sífilis latente, trata a sífilis primária, trata a secundária, a latente tardia. A gente não faz mais tratamento a latente inicial, trata tudo como tardia. Mas a piscina G-benzatina não atravessa a barreira hematocefálica. Ou seja, se houver um quadro demencial associado a uma sorologia de sífilis, você tem que fazer punção lombar. Lembrar disso, porque aí o tratamento muda, passa a ser de piscinina G cristalina que atravessa. Tá? Ó, acabou a urologia, vou falar um pouquinho de tubo eletrolítico. Acabou. Agora eu terminei a aula anterior, agora nós vamos... Agora nós estamos começando, gente. Ó, bom dia, estamos começando a aula do dia 26 de maio. Acabou a anterior. Só 2h30 eu gastei para acabar. Vamos em frente. Hã? Não, é ficando, né? Ficando, pagar multa. Não tinha jeito. Então, paciente de 70 anos, sexo masculino, dependente parcial devido à incapacidade aeróbica. Então, um DPOC perfil D. Tabagista ativo com carga tabágica de 100 anos maço. Apresentou emagrecimento de 6 quilos, 10% do peso habitual, nos últimos 6 meses. E está com confusão mental nos últimos 7 dias. Atendido nesse setor de urgência, foi constatado o nível sério de sódio 119, sendo que o valor de referência é 135 a 145. Tomografia de crânio sem alterações. E radiografia de tórax com a seguinte imagem, que é a que está apresentada aqui para vocês interpretarem. E pergunta qual o diagnóstico mais provável. Linfoma Hodgkin, carcinoma de pequenas células, tumor de Pancoast, aneurisma de aorta torácica ou tuberculose pulmonar. E aí, gente? Difícil, hein? Difícil para burro isso aqui, né? Todo mundo já pensou um pouquinho? Vamos lá. Existe um tumor de pulmão que curte, geralmente central, não cavitado, que cursa com muita hiponatremia por secreção inapropriada de hormônio antidiurético. E esse tumor chama carcinoma de pequenas células ou Outcell. Tá? Costuma cursar, é obrigatório, tá? Todo tumor de crânio mas todo tumor de pulmão mas Outcell dá muita meta cerebral.
pode dar essa imagem, pode ser mais central. Nesse caso, era essa imagem aqui. Mas costuma ser não cavitada e central. Um adenocarcinoma de pulmão, geralmente é mais sexo feminino, menos tabagista e mais periférico, e custa muito com o derrame pleural. Já o carcinoma espinocelular e o carcinoma, o outcell, eles são mais centrais, sendo que o outcell é não cavitado e o espinocelular cavitado. Isso é o padrão, gente, mas não é sempre, tá? Tumor de Pancoast também costuma ser mais no ápice, mas ele a dica dele é a síndrome de Horner, né? Que costuma ter síndrome de Horner. Hã? Não, paciente tem pitose, midríase, anidrose, você não tem sudorese em metade da face, tem pitose, midríase. Essa questão aqui é tensa, viu, gente? Hã? Vocês sabem discutir? Que bom. Então, paciente de 70 anos, independente de atividade de vida diária básicas e instrumentais, encaminhado a um serviço de geriatria devido ao quadro de hiponatremia esclarecer. O paciente hipertenso e uso de anlodipina. Anlodipina não altera sódio, altera sódio, tiazídico, IECA, BRA. Não era o caso. E aí tem os seguintes exames. Tem uma osmolaridade plasmática baixa, tem uma osmolaridade urinária alta, tem um sódio urinário alto, um sódio sérico baixo e um ácido úrico muito reduzido. E pergunta qual que é a causa da hiponatremia. Diabetes insípido central, síndrome da secreção de hormônio antidiurético, diabetes insípido nefrogênico ou síndrome perdedora de sal. E aí? Questão tensa, né? No hipodistúrbio do sódio, se a gente quiser complicar, a gente complica. Se a pessoa quiser lascar, lasca. Vocês têm que ter noção disso. Qual que é a resposta, gente? Nada. B. A secreção inapropriada de hormônio diurético. Vamos explicar. Quando você tem secreção inapropriada do hormônio antidiurético, o que vai acontecer? Lá no tubo contorcido distal, você vai ter uma situação do quê? A água é antidiurética, a água é absorvida. E o resto sai. Então, só reabsorve a água. Então, o que acontece? Se só reabsorve água pura, a osmolaridade plasmática vai fazer acontecer o que com ela? Reduz, porque você está retendo água. O soluto está saindo. Então, a osmolaridade urinária é alta. O sódio urinário vai estar aumentado, porque o soluto está saindo. Mas a água foi absorvida e você vai ter uma hiponatremia, porque a água foi retida. E o ácido úrico fica baixo porque ele está diluído. E esses pacientes, gente, com síndrome de secreção inapropriada do hormônio diurético, eles estão euvolêmicos. Sempre você reteve água. Então, paciente de secreção de hormônio diurético, primeira dica, ele é euvolêmico. Segundo, geralmente as questões colocam ácido úrico e o ácido úrico baixo. Isso é uma pista para acertar. Porque o ácido úrico nesses pacientes fica baixo por causa de diluição. Tá? Então, é uma pista para aceitar. Como você reteve água, você vai ter uma osmolaridade plasmática baixa e o sódio sérico baixo. Só que o soluto está saindo. Então, a osmolaridade urinária é alta e o sódio urinário alto. Não é hipervolêmico, eles ficam euvolêmicos. Não é hipervolemia. A hiponatremia dilucional, que é da hipervolemia, ocorre insuficiência cardíaca, renal crônico, é outro assunto. A hiponatremia dilucional, que é esse nome, ele ocorre especialmente em insuficiência cardíaca e doença renal crônica, com crescimento menor que 30, porque os pacientes estão hipervolêmicos, isso é uma coisa. Aqui não, os pacientes vão estar euvolêmicos. Não é um volume suficiente para deixar ele hipervolêmico, edema agudo de pulmão, nada disso. Mas dilui o ácido úrico, fica mais baixo.
Não, ele vai estar normal. Porque o paciente está desidratado. Reabsorve a água e libera soluto. Então, o sódio urinário aumenta na urina. Aumentado. E a osmolaridade urinária aumentada, porque o soluto está saindo. A água, que é o solvente, foi retido. Então, o sódio sérico cai e a osmolaridade plasmática cai. Entendeu agora? É só você lembrar se está saindo, que o solvente foi retido e o soluto saiu. Se você souber isso, soluto, solvente, que está acontecendo na situação, você não erra a questão. Não alto, normal. O paciente, sem perdedor de sal, o paciente está desidratado, ele está hipovolêmico, desidratado, e o sódio e o ácido úrico vai estar normal. Normal. Agora, ele está hipovolêmico. E a osmolaridade plasmática vai estar alta, porque ele está perdendo o soluto e o solvente juntos. A osmolaridade vai estar aumentada na urina, o sódio urinário vai estar aumentado, mas a osmolaridade plasmática sobe. Se vocês interpretarem isso, gente, o que está acontecendo, vocês acertam. Ou alta, né? Porque está saindo água, mas sai o soluto também. Ela pode estar normal, mas pode estar alta. Normal ou alta. Pode estar normal ou alta. Pode acontecer as duas opções, normal ou alta. Então é isso, gente. Secreção do hormônio diurético, que costuma cair muito em provas de concurso público, muito. Você tem uma osmolaridade plasmática menor que 270, uma concentração inapropriada da urina, osmolaridade maior que 100. O paciente está clinicamente euvolêmico, a excreção urinária de sódio está aumentada, claro que o paciente comendo sal e água normalmente. O paciente não pode ter hipotiroidismo nem uma assim de Addison. E o ácido úrico é frequentemente baixo. Isso aqui que fecha a secreção de hormônio antidiurético. Se você souber isso, vocês não erram questão. Função renal está normal, geralmente. A não ser que já era renal crônico prévio. Lembrando que a hiponatremia do renal crônico ela é hipervolêmica. A hiponatremia da insuficiência cardíaca é hipervolêmica. O sódio total do organismo está normal, ele está diluído. Vamos a essa situação aqui. Paciente de 72 anos, sexo masculino. Eu coloquei o que tem difícil de distúrbio de sódio. Gente, se você souber o difícil, o resto fica fácil. Então, eu coloquei as questões tensas. Então, paciente de 72 anos, sexo masculino, dependente parcial para atividades de vida diária, devido à demência de Alzheimer em fase leve. Apresentou episódio de cefaleia intensa associada à confusão mental e rebaixamento do sensório, sendo encaminhada à unidade de urgência. A admissão apresentava os seguintes exames laboratoriais: um sódio sérico de 120, a osmolaridade urinária aumentada e aumento da concentração urinária de sódio. Ao exame físico, observou-se o paciente muito desidratado. O resultado da tomografia de crânio mostra que tem sangue aqui, ó, purinho de Willis, onde que estaria aqui a artéria cerebral média, está cheio de sangue também. E pergunta qual que é a causa de hiponatremia. Síndrome perdedora de sal, diabetes insípido central, diabetes insípido nefrogênico ou secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Síndrome perdedora de sal, gente, ela ocorre geralmente com sangue na cabeça. Lembre disso. Aqui é uma tomografia de um HSI. Sangue na cabeça. É isso que ocorre com síndrome perdedora de sal. Virtualmente, quase 100% dos casos de síndrome perdedora de sal, o paciente sangrou o sistema nervoso central. Tá? E aí, o paciente vai estar muito desidratado, porque perde o soluto e perde o solvente. Está perdendo ambos. Então, o paciente está muito desidratado. Mas a concentração urinária e a do sódio, elas costumam estar alta porque está perdendo muito sal. Mas a água vai junto, então está perdendo o solvente e o soluto. Então, ele desidrata muito. Era o caso daqui, o sódio sérico vai estar reduzido. Mas aqui tem várias questões que te ajudam. Sangue na cabeça, desidratação. A questão tem que dar dica, né? Senão ela tem que ser anulada.
Por exemplo, agora, se for um assim perdedor de sal, lembre-se disso, o paciente vai estar desidratado e ele sangrou. Tem sangramento do sistema nervoso central. Essa é a pista para acertar. Na mesma vez falei que o secreção inapropriada, lembrar do ácido úrico, paciente euvolêmico e o ácido úrico baixo. Isso geralmente são pistas na questão que te ajudam a acertar. Assim, o perdedor de sal está desidratado. Como que se... Normal. Veio um ácido de 6, 7. Poderia até ter aumentado um pouquinho. Pela desidratação, às vezes ele concentra um pouquinho. Poderia até ter aumentado, mas não é obrigatório, para estar normal. Gente, como que vocês esperam o sódio no diabetes insípidos? Como que vai, um paciente com diabetes insípidos, quanto que vai estar o sódio? Baixo ou alto? Diabetes insípidos, gente, é sódio alto. Tá? Sódio alto, porque no diabetes insípidos você perde só o solvente. Lembre-se disso, no diabetes insípidos você só perde o solvente. A sonda, geralmente é paciente no hospital, o diabetes insípido central, geralmente o paciente está no hospital, com uma lesão grave do sistema nervoso central. A sonda vesical de memória está cheia, está estourando, com uma urina extremamente clara. Se você pega o EAS e passa um EAS desse paciente, a densidade está 1,003, 1,005, uma urina extremamente diluída, clarinha, branca, quase transparente a urina, em grande quantidade. Por que eu estou falando isso? Porque o paciente no diabetes insípidos ele só perde o solvente. E por isso que o sódio sobe, porque o absoluto foi todo retido. Aí pensa um pouquinho. Se eu estou com uma doença que é o diabetes insípido central, se eu estou com uma doença que eu libero o solvente e retenho o soluto, como que vai estar o sódio urinário? Baixo. Lembre-se disso, gente. Cada doença, pensa o que está acontecendo com o solvente e o soluto. Se você sabe disso, você não erra nunca. Qual que é o problema do aluno? É que decorar os valores. Aí fica difícil. Na hora da prova, você está estressado. Ai, meu Deus, é 230, 320. Não vai errar a questão. Se você pensar o que está acontecendo com o solvente e o soluto, você não erra questão nenhuma. Agora, se ficar só querendo decorar o critério aqui, na hora do desespero, trava. Você precisa raciocinar para acertar. O diabetes insípido, o paciente a pressão começa a baixar, né, porque está hipovolêmico. Né? O diabetes insípido nefrogênico é uma doença muito diferente, porque o diabetes insípido central você usa desmopressina. Agora, o paciente com diabetes insípido nefrogênico, geralmente são medicamentos que causam isso. Um grande medicamento que pode causar isso aqui é lítio. Então, paciente lítio com sódio alto, lembrar de diabetes insípido nefrogênico. Como o lítio está na moda, é bom lembrar do diabetes insípido nefrogênico com lítio, viu, gente? Pode ser que cobre de vocês. Lítio está muito na moda. Tá? Lembrar do nível 7 de 0,4 a 0,8 no idoso. Lembrar que o primeiro efeito colateral é diarreia, vômito, diminuição de alimentação, hiporexia, depois que vem a alteração da mobilidade. Tá? Lembrar que o lítio pode causar hipernatremia por isso, por diabetes insípido nefrogênico. Lembrar que é uma interação medicamentosa proibitiva de uso de tiazídico com lítio, porque o risco de intoxicação aumenta, a gente não deve ficar usando, quem usa tiazídico ficar usando lítio. Guarda essas coisas, porque a chance de cair na prova um paciente de lítio é grande, porque o lítio está muito na moda aí. Tanto que vai estar no congresso, viu, gente? O congresso, não esqueça, nosso congresso, dia 29 a 31 de agosto, tem uma mesa que um dos assuntos é lítio, tá? É muito semelhante ao central, viu, na questão de soluto solvente. Só que um é origem na cabeça, você usa desmopressina. Já o diabetes insípido nefrogênico, você tem que diminuir o consumo de sal, você tem que diminuir proteína e usar tiazídico. Muda o tratamento. E tirar o fator, né? Por exemplo, se você usa lítio, você tem que suspender. Não tem jeito de ficar usando lítio. Vamos, falando lítio, tem um lítio aqui. Ó. Paciente de 80 anos, sexo feminino, independente parcial para atividade de vida diária, apresenta transtorno bipolar de início tardio, ou seja, após os 50 anos de idade. Tá? Hipertensão arterial. Está em uso de lítio, citalopram, losartano e hidroclorotiazida. Foi admitido com quadro confusional agudo em setor de urgência e detectado hipernatremia.
TC normal, tinha que fazer, né? Porque essa hipernatremia poderia ser outra, né? Um diabetes insípido central. Qual medicamento desencadeou o quadro? Qual que é o medicamento essencial para esse problema ter ocorrido? Acabei de falar, gente, o lítio. Provavelmente esse paciente está com diabetes insípidos nefrogênico. Qual droga ajudou a acontecer isso? Não pode, não deveria estar associando lítio com tiazídico. Mas aqui causou foi o lítio. Ou seja, todo paciente que usa lítio, gente, cuidado. Quais são quais monitoramentos? Lembrando disso, falando de lítio, hein? Quais são 3 exames que a gente deve sempre fazer no paciente, periodicamente, no paciente que usa lítio? 3. Litemia. TSH e sódio. Saiu. Todo paciente que usa lítio, você tem que dosar TSH, porque há um problema da conversão periférica de T3, T4. Tem que dosar TSH, e o TSH, por isso, pode subir, e desenvolver hipotireoidismo. O sódio, pelo risco de diabetes insípido nefrogênico, e, obviamente, a litemia, que no idoso não deve ficar entre 0,6 e 1,0, que mudou o nível sérico agora. O adulto era 0,6 a 1,2, agora é 0,6 a 1,0. Mas no idoso, a gente deve manter entre 0,4 e 0,8. Tá? É diferente do nível sérico que vai ser inscrito do laboratório. Idoso é 0,4 a 0,8. Cuidado para não errar. Citalopram causa qual distúrbio eletrolítico, gente? Por qual motivo? Secreção inapropriada de hormônio diurético. Tá. Losartana é esperado qual distúrbio eletrolítico? Você pode ter hipercalemia, mas pode ter também hiponatremia. Pelo mesmo motivo, pela ativação do sistema renina, pelo bloqueio da angiotensina 2, pensando no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Beleza. Continuando na saga da hiponatremia. Eu acho que eu praticamente sequei todo. Hiponatremia é muito comum no idoso, viu, gente? Então, em prova de título, idealmente deveria ser prevalente. Eu não posso prometer, mas deveria ser prevalente pela prevalência de hiponatremia nos velhos. Vamos lá. Então, paciente de 81 anos, sexo masculino, dependente parcial para atividade vida diária instrumentais por causa de incapacidade aeróbica. Tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, diabetes mellitus e aterosclerose difusa. Está em uso de AS, simvastatina, enalapril, bisoprolol, furosemida, metformina, sitaquipritina. E, recentemente, foi associado ao uso de pioglitazona. Foi internado devido ao quadro de congestão pulmonar e confusão mental com hiponatremia com sódio 129. Qual o principal mecanismo de hiponatremia no caso descrito? A. Síndrome perdedora do sal. B. Insuficiência adrenal. C. Hipervolemia. D. Secreção inapropriada de hormônio diurético. Qual que é a causa aqui? Hipervolemia. E essa hipervolemia correu por uma iatrogenia. Qual? Isso. As tiazolinidionas, gente, não devem ser prescritas com paciente de insuficiência cardíaca, porque ela causa retenção hídrica e descompensa o paciente com insuficiência cardíaca. Aqui foi uma iatrogenia, que causou a congestão pulmonar e uma hiponatremia dilucional que deixou o paciente confuso. Por isso que o geriatra tem que saber isso aqui, ó. Porque senão esse paciente vai para o pronto atendimento, recebe diurético, volta para casa e vai voltar de novo para o hospital. Não é isso? Lembrar disso, né? Por isso que, nossa, essa necessidade do geriatra saber tanto essas coisas. Não, ele não vai, né? Até parar na mão alguém que sabe disso aqui, o paciente pena. Não, aqui teria que dar diurético para resolver o problema. Isso aqui, ó, tem que tirar. Aliás, esse paciente aqui, provavelmente esse paciente aqui seria indicação para insulina, né? Outra coisa desse tipo, né? Poderia ser usado também inibidor de SGLT2, poderia. Que é uma boa medicação para insuficiência cardíaca, tendo dinheiro para tal. Né? Não, Forxiga ou Jardiance, cuidado. Saxenda é tratamento para obesidade.
É o análogo de LGLP1 na dose de 2,4 ou 3 miligramas, que é o Saxenda. O tratamento do liraglutida para dose para diabetes é 0,6, 1,2, 1,8, que é o Victoza. Vamos lá. Esse paciente pode ser um bom candidato. Eu não tenho a fração de ejeção. Esse paciente, aparentemente, não, ele tem aterosclerose difusa. Então, pode ser que ele seja uma insuficiência cardíaca pós-EAM. Insuficiência cardíaca pós-EAM, com fração de ejeção menor 40%, está indicado espirulactona. Ou, menor que 35%, o paciente que está mantendo com IECA ou IECA e beta-bloqueador, mantendo classe funcional 3, 4. Você também teria que associar a espirulactona. Paciente de 72 anos, sexo feminino, independente parcial para atividade de vida diária instrumentais, devido à osteoartrite de joelhos. Estava em investigação para quadro de perda ponderal e anemia. Foi diagnosticada com tumor de intestino, localizado no colo sigmoide e com uma metahepática de 2 centímetros de diâmetro. Foi submetida à hemicolectomia esquerda e à abração da metástase hepática no mesmo tempo cirúrgico, com sangramento habitual e sem estabilidade hemodinâmica. No entanto, desenvolveu no pós-operatório imediato quadro de hiponatremia, sódio 124. Qual é a etiologia mais provável e o tratamento mais adequado? A. Sim, perdedor de sal, administrar cloreto de sódio 3%. B. Insuficiência hepática, administrar lactulose e furosemida. C. Hipervolemia da furosemida e ou hidroclorotiazida. Ou D. Secreção inapropriada do hormônio diurético, fazer restrição hídrica. Questão tensa, hein? Pós-operatório de grande cirurgia, geralmente pode cursar com hiponatremia. Qual é o motivo da hiponatremia em pós-grande cirurgia? Secreção inapropriada de hormônio antidiurético, tá? Ah, mas o paciente não tem meta cerebral? Cuidado, viu, gente? Se o paciente fez isso tudo aqui, obviamente ele foi rastreado e não tem meta cerebral, porque se tivesse, ninguém ia fazer isso aqui. Tá? Não faria sentido tentar salvar o paciente de uma meta hepática, porque meta hepática no câncer de intestino é curável, mas outra coisa é uma meta cerebral no paciente com câncer hepático, com câncer intestinal, tá bom? Cuidado também, viu, gente? Quando você falar em metástase hepática, tem que saber o tipo de tumor. Por exemplo, eu tenho melanoma com metástase hepática. Lascou, né? Vai fazer quimioterapia paliativa. Agora, se você tiver um câncer de intestino com uma meta hepática, você tem ainda 35% de cura. Tá? Então, cuidado. Né? Metástase hoje depende da etiologia. Não só falou metástase, tudo lascou, não. Não é assim mais, viu? A gente tem que ir acompanhando a modernização das coisas. Porque senão você pode paliar um paciente curável. Tá? E discutir os casos. Tem que tomar cuidado com isso. Falando nisso, eu lembro de um paciente que veio uma pessoa X conversar comigo. Nossa, eu estou com um paciente com câncer de rim, eu queria ver o que você ia fazer. Porque é um câncer de 8 centímetros no rim. Eu falei, você manda correndo para o cirurgião oncológico. Ele falou, como assim? Eu falei, olha, hipernefroma, tamanho não é documento. O paciente é curável, você não demora não. Já vamos mandar rápido para o cirurgião para operar. Tá? Então, cuidado. Nem tamanho quer dizer muita coisa. Falar no melanoma. O melanoma, 1 centímetro, o paciente está morto. Um câncer de 8 centímetros, hipernefroma, o paciente está curado. Então, cuidado. Tamanho também não é documento. Cuidado com esse tumor para não fazer mal aos pacientes, tá? Continuando a nossa saga hiponatrêmica. Acho que eu sequei quase todas as possibilidades. Vamos lá. Se cai uma que eu não pus, vou te contar, a pessoa é bem criativa, viu? Então, paciente de 75 anos, sexo masculino,
dependente completo para atividades de vida diária instrumentais e independente para básicas devido à doença de Alzheimer em fase moderada, CDR2. Hipertenso e tem uma incontinência urinária tipo urgência. O único sintoma comportamental atual é a apatia. Está em uso de hidroclorotiazida, losartana, escitalopram e donepezila. Os últimos exames laboratoriais estão com sódio 128, sendo que o valor de referência é 135 e 145. Do ponto de vista sintomático, até que o sódio não está acontecendo nada. E ao exame físico, a pressão arterial era de 106 por 58, sem hipotensão ortostática. E pergunta a melhor conduta. A. Substituir donepezila por galantamina e suspender hidroclorotiazida. B. Suspender escitalopram e losartana e prescrever modafinil. C. Suspender todos os medicamentos de uso, exceto donepezila. Ou D. Substituir hidroclorotiazida por lodipino e reduzir a dose de losartana. Então, vamos lá, a resposta é C. Vamos com calma aqui. Primeiro, é um paciente que tem hiponatremia. E aqui nós temos 3 medicamentos que causam hiponatremia. O inibidor seletivo de captação de serotonina, ele causa hiponatremia por secreção inapropriada. A gente já tinha falado disso. O tiazídico e losartana por efeito nos túbulos contorcidos. O tiazídico causa efeito no túbulo contorcido distal e o losartana por causa do eixo, por causa da renina, angiotensina e aldosterona. Então, todos os 3 podem acontecer. Além disso, o paciente está meio chocado, né? Isso aqui é choque. Chocado. Uma coisa é um paciente CDR1, com minimento lá em cima ainda, você manter a pressão de 130 por 80. Outra coisa é um paciente de fase moderada, já perdeu a VD toda instrumental, você manter um paciente com pressão muito baixa, com um span de vida muito mais reduzido. Então, são coisas diferentes. Além disso, gente, o comportamento principal é a apatia. O inibidor seletivo de captação de serotonina faz o que com a apatia? Piora. Então, a melhor conduta seria tira tudo, deixa só a donepezila, que tem efeito aí sobre a demência, e arranca o resto todo. Tira o citalopram, que pode estar piorando a apatia e causando hiponatremia. Tira os antihipertensivos, que além de reduzir o sódio, está deixando o paciente meio chocado. Agora, se a pressão subir muito, você poderia usar, por exemplo, um lodipino, uma coisa desse tipo. Tá bom? Seria essa. Prescrever um medicamento, igual o modafinil, né, prescrever essas coisas, um estimulante cerebral, sem tirar o inibidor seletivo de captação de serotonina no paciente apático, isso, para mim, é uma cascata iatrogênica. Para você prescrever um estimulante cerebral a um paciente demente, primeiro, você tirou todos os medicamentos que podem ter causado a apatia, por exemplo, o inibidor seletivo. Segundo, você deu um anticolesterásico, que é a primeira linha de tratamento. O paciente persistiu apático, que a apatia incomoda a família, e o paciente não tem uma contraindicação, uma desnutrição, sarcopenia, arritmia cardíaca, hipertensão de difícil controle, tudo bem. Mas aqui não, o paciente estava usando citalopram, você pega e sapeca, está errado, tá bom? Hã? Não, os anticolesteráticos, não, claro que tudo pode causar tudo, mas não é um efeito colateral comum. Os efeitos colaterais comuns dos anticolesteráticos é apetite, hiporexia, náusea, vômito, diarreia, como efeitos gastrointestinais são comuns, tá? Piora da continência ficteriana é um efeito relativamente comum, tá? Você tem que e os efeitos cardiovasculares não são raros. Aí, o maior cuidado é bradiarritmia, tá? Mas pode ocorrer aumento do intervalo QT, especialmente com galantamina, tem que tomar cuidado, tá? Outros efeitos, às vezes, são mais específicos em determinadas classes, e tem que vigiar. Por exemplo, você fala, pode acontecer com anticolesterático? Pode, mas não é toda hora que acontece. Pesadelo com donepezila, por exemplo, pode ocorrer. Tem umas situações assim, mas são mais raros, mais específicos, e eu nem cobraria isso tanto em prova. Mas esses outros que eu falei são mais comuns. Qual que é a causa mais comum de hipocalemia no idoso? Você está sempre que eu não fiz questão disso para a prova, né? Eu peguei isso no tratado. Diarreia, adenomas vilosos, diuréticos ou uso abusivo de laxativos. Qual que é a causa mais comum de hipocalemia?
Diurético, viu, gente? Existe muito uso abusivo de laxativo no idoso, mas não é esse o mais... Apesar que, se falar em uso abusivo de laxativo, aqui no Brasil o que eu mais vejo é o uso abusivo do Crister natural. O que eu chamo de Crister natural é o paciente que enfia o caninho de chuveiro e abre. Isso é prevalente demais no SUS. O que é isso? É só completar os pacientes que eles contam, sabe? Não, eu já tive paciente que eu tive que segurar para não segurar o horror, porque estava usando cano de mangueira de jardim. De jardim. Eu falei, como não morreu, né? Não teve uma ruptura de reto, a becaneira de... Pelo amor de Deus. Cada coisa que a gente ouve, que até Deus duvida. E para convencer do contrário? Não, doutor, mas funciona dirigir. Eu falei, não, você pode romper o reto e morrer. Tá doido. Por isso que a vida do geriatra é interessante. O nosso dia é muito diferente um do outro. O dia a dia do geriatra é muito interessante. A nossa profissão não tem nada de maçante, rotineira, repetitiva, nada. Cada dia é uma aventura, cada dia acontece uma sensação nova. A gente estava falando de disfunção erétil, comentar a situação, veio um paciente e falou para mim, doutor, eu queria confirmar com o senhor, porque eu fiz transplante autólogo de medula e disse que eu não posso, eu estou impotente, eu não posso usar Viagra, é isso mesmo? Eu falei, nossa senhora, que pergunta doida, né? Eu falei, não, eu vou olhar e vou te responder, porque né, é uma situação tão específica. E, na verdade, o problema era outro, é porque quem tem mieloma múltiplo pode ter priapismo. E, na verdade, o transplante autólogo não cura o mieloma, deixa ele assintomático por muitos anos. Né? Então, na verdade, realmente ele tinha contraindicação ao uso de Viagra, Cialis, enfim, não poderia estar usando. Quem tem leucemia, mieloma múltiplo e quem tem anemia falciforme não pode usar esses Viagra, Cialis, nada disso, por risco de priapismo. Leucemia, mieloma múltiplo e anemia falciforme. É contraindicação absoluta, não pode. No nosso caso, alguém pode cobrar de vocês de mieloma múltiplo. Né? E aí, no caso, ele achava que era do transplante, mas não é o transplante per si. Era o mieloma que contraindicava. Coisas... Por isso que eu falei que o nosso dia a dia é diferente. Gente. Todo dia eu aprendo muito. Porque vocês veem eu falando assim, porque o dia a dia nosso é assim. Você vai aprendendo, porque você vai vendo tanta coisa diferente, você vai aprendendo muito. Todo dia eu tenho que estudar um trem diferente. Que me fala, o que acontece, o paciente chega, situações todas possíveis. Tudo acontece. Esse mesmo paciente, gente, porque medicina é difícil, ele teve uma pneumonia mais séria. E aí, eles fizeram uma tomografia, tinham 6 meses, e acharam, não tiveram certeza, porque ele estava tendo quadro, estava em pleno quadro pneumônico, estava com o pulmão consolidado, mas acharam que estava estranho um dos brônquios. Ele me mostrou a tomografia, trouxe entre os exames, eu vi esse escrito. E estava escrito a critério clínico, depois de alguns meses, repetir tal. Eu peguei e repeti. E a pessoa comparou as imagens. Ele não é tabagista, passou por esse transplante e tudo mais, ele tinha uma lesão de 7 milímetros, quando ele, num brônquio, quando teve uma pneumonia, talvez foi até por isso, e que na tomografia nova estava com 9. Então, além de falar isso para ele, eu ainda tive que fazer um encaminhamento para o cirurgião torácico, essas coisas, pedindo para fazer uma broncoscopia para poder biopsiar o que é que está crescendo ali. Um paciente não tabagista. Tá? Então, a medicina é desse jeito, viu, gente? Geriatria, então, é muito interessante. Estou falando de um paciente só. Ativo, trabalhando, funcional, tem 74 anos, dono de loja, trabalhando, 3 lojas, aliás, trabalha horror, dia todo, completamente ativo. Ele tolerou transplante autólogo de medula com mais de 70 anos de idade. Você deve ver o nível de robustez. Né? Vamos lá, paciente de 70 anos, sexo masculino, e por isso esse nível de agressividade do médico aqui que está assistindo. Né? Esse é um paciente para investir. Né? Dependente de atividades de vida diária, instrumentais, alcoólatra, foi internado com hepatite crônica agudizada. Pancreatite crônica agudizada. Além de administrar tiamina, a presença de qual distúrbio eletrolítico deve ser avaliado para evitar o desenvolvimento da encefalopatia de Wernicke. Não perguntou da tiamina, perguntou o distúrbio eletrolítico.
Então, o paciente alcoólatra, pancreatite crônica, você tem que dar tiamina, obviamente que ele vai interromper abruptamente o utilismo, e não dando tiamina, pode ter cefalopatia de Wernicke. Mas qual distúrbio eletrolítico tem que ser avaliado? Porque, se tiver, vai favorecer isso acontecer. Distúrbio do sódio, do potássio, do cálcio, do magnésio, do fósforo. Não, eu vou para a próxima questão, que eu não sei. A gente, apesar que eu estou brincando, viu, gente, mas se uma questão agarrar, não morre nela, não, que você vai para a praia e morrer na praia. Se passou de 1, 2 minutos, não saiu, vá adiante, vai fazendo a prova, vai garantir seus pontos. Seu cérebro indiretamente vai matutando a questão, quando voltar vai ser mais fácil. Viu? Que se você ficar lá sofrendo, ai meu Deus, eu tenho que saber. Essas são 100 questões, pula essa, vai para adiante, depois você volta. Tá? Ainda mais que o tempo é muito curto, a prova é longa. Eu lembro da minha prova, eu recebi um caderno de 34 páginas. Quando eu fiz. 34 páginas. Não dá para ficar muito tempo na questão. Se o negócio trava, vai para diante. Depois você volta. Tá bom? E aí? Qual que é o distúrbio eletrolítico? Alguém sabe? Ela acertou. É magnésio, viu, gente? Magnésio. O magnésio também faz parte, é um cofator associado à absorção de glicose. Para absorver glicose, e utilizar a glicose, a gente usa tiamina e usa magnésio também. Então, na falta do magnésio, você pode ter um cérebro que não tem os corpos cetônicos, nem os corpos cetônicos, que não tem os gliceróis, né, os ácidos graxos do álcool para se sustentar, e não vai ter glicose, porque falta tiamina e falta magnésio, e aí, nesse caso, você vai desenvolver a cefalopatia de Wernicke. Tá? Diurético. Cuidados, por exemplo, um paciente, quais outras situações que o paciente pode desenvolver cefalopatia de Wernicke sem ser tiamina? Sem ser álcool, perdão, sem ser cachaça. Porque pode cobrar, você pode cobrar a mesma coisa, só que colocando outra situação clínica. Alguém sabe mais alguma? Sem ser cachaça? Sem ser cachaça, sem álcool, qual outras situações clínicas que pode cursar com cefalopatia de Wernicke? Eu falo porque a cefalopatia de Wernicke, que depois vai evoluir com Korsakoff, ele é prevalente entre os nossos idosos. E faz parte dos diagnósticos diferenciais de quadros demenciais, de delírio e tudo mais. Então, cefalopatia de Wernicke pode ter numa prova de título. Só que essa situação aqui é atípica. Alcoólatra que parou subitamente de beber álcool. Quais outras situações clínicas que pode cursar com cefalopatia de Wernicke? Nutrição parenteral, segunda mais comum. Outra também que a gente tem que lembrar. Grande cirurgia, não sente alimentação, grande cirurgia, especialmente aqueles pacientes com abdômen congelado, que ficam muito tempo sem receber dieta. Esse também está, especialmente se tiver distúrbio do magnésio e usar diurético. Aumenta mais o risco. Tá? Então, guarde as situações. Não é só bebida alcoólica que está relacionado com isso. Tá? Os alcoólicos de opção abrupta. Lembrar das dietas parenterais, por isso toda prescrição de dieta parenteral você prescreve tiamina nos primeiros 3 dias e toda semana faz uma reaplicação. E os pacientes grandes cirurgias, especialmente abdominais, que às vezes ficam com o abdômen com ilho muito tempo, com o abdômen congelado, especialmente se tiver com déficit hipomagnesemia e usando diurético, também são um grande fator de risco. Tem que lembrar essas 3 situações, porque uma prova eles podem não colocar o alcoólatra, e colocar um grande cirúrgico ou colocar uma dieta parenteral. Lembre-se disso.